Hoje vai ser um assunto bem leve, bem tranquilinho, e a gente vai falar sobre encantar o cliente. E eu quero falar sobre encantar por quê? Porque quando a gente gera o encantamento no cliente, é que ele se torna, ele nos vê como alguém especial, ele vê o nosso negócio como único, ele para de te comparar com outras pessoas, porque ele percebe que ali tem algo a mais, tem algo diferente. E muito disso tem a ver com geração e tangibilização de valor, que foi o que a gente conversou na sexta-feira. E aqui eu quero trazer uns exemplos mais práticos. Queria que fosse uma live mais rica de exemplos. Com essa quarentena, eu tô com pouco recurso em casa, não tenho muito material, então vai ficar mais na base da conversa. Nós que gostamos de coisas artísticas, coisas bonitas, a gente é muito visual, né? Eu falei isso e vou repetir de novo. Então, aquela primeira imagem, primeiro momento, aquele primeiro contato, ele é marcante. Porque se ele for uma experiência positiva, as chances são que a pessoa fica com você. Mas se for uma experiência ruim, cheia de ruído, com falha na comunicação, com imagem mal trabalhada, o cliente simplesmente ele pode ir embora. E é por isso que eu sempre falo que uma das coisas importantes para a gente causar uma boa impressão à primeira vista é ter um Instagram organizado, um Instagram bonitinho, no qual a gente se preocupa com a imagem, com as cores, com tudo bonitinho. E aí, falando em foto, que eu já falei bastante, só que eu não falei muito de foto, mas eu não dei algumas orientações sobre como tirar essa foto. Então, eu vou falar bem rapidinho, só algumas dicas bem básicas para vocês conseguirem já começar a pensar em como tirar as próprias fotos pelo celular. Eu tiro as minhas fotos pelo celular. Hoje é um celularzinho melhorzinho, que é um S10, é um Samsung, mas antes, que gente é um bem antiguinho, bem simples, mas que resolveu minha vida por muito tempo. Então, dá sim para tirar boas fotos, independentemente do celular, é só tomar cuidado com algumas coisas, porque uma foto bem feita vale mais que 1000 palavras. Aí a primeira dica para a gente tirar fotos legais: manter a lente limpa. Parece bobo, né? Mas a gente pega o celular toda hora, ele fica na bolsa, tá? Enfia a mãozona na tela. Isso é algo que atrapalha bastante. O nosso celular, se vocês depois acabar a live, dar uma fuçada, ele tem configurações de foto. Então, o que a gente pode fazer? Deixar na configuração com a melhor qualidade possível. Depois, cada um mexe no seu, dá uma fuçada que vocês vão ver que não é difícil. Uma coisa importante para foto: foco. Foca, vê se não tá tremidinha, se não tá esquisita. É bem importante ajustar o foco. O que eu sempre falo também: não use zoom e não use flash. Por quê? Porque a gente não é profissional, a gente não domina essa parada e as chances são que pode ficar uma foto horrível. Então, não usem, tá? A não ser que vocês tenham conhecimento de foto, aí é outra conversa. Iluminação. Estejam sempre, quanto mais iluminação, melhor. Mas o que tem que tomar cuidado? Pra gente não abusar da luz. E quando ficar aquela luz, sabe, tipo o sol do meio-dia, que fica refletindo as coisas, que fica fazendo sombra. Às vezes eu vejo que a pessoa cuidou para tirar uma foto de dia no lugar iluminado, mas é aquele sol que está direto na peça. E aí fica sombra. E não é legal. Então, se você está num dia muito iluminado, é legal você não ficar direto exposto de frente ao sol. Arruma um lugar que você tenha sombra e você vai conseguir ter uma boa foto de qualidade sem criar aquela sombra, aquele efeito, que às vezes fica bonito, às vezes é um estilo, mas nem sempre isso acontece, tá bom? Testa bastante, tirem as fotos quantas vezes forem necessárias, edite. Eu edito muito pouco as minhas fotos, eu prefiro tirar 300 fotos e não fazer nenhum tipo de edição, só colocar o loginho lá e a minha marca da água e tá tudo resolvido. Mas se vocês quiserem editar, tem vários aplicativos muito legais. Eu gosto muito, muito mesmo do PixArt. Até já falei aqui para vocês. Ele é gratuito. Quando eu baixei ele era gratuito. Agora eu não sei se ele continua gratuito, porque uma vez eu falei de marca d'água e indiquei ele. Uma das alunas falou: mas ele tá pago agora. Então eu não sei, gente. A minha versão é gratuita e super resolve. Fundo e cenário, cuidem disso. Tá bom? Isso é o básico para a gente já causar uma boa impressão logo de início e depois a gente vai cuidar para que em todas as etapas o cliente seja encantado. E a gente já falou sobre isso na outra live, vou ser mais direta ao ponto. O que eu quero que vocês pensem com essa live? Levar o cliente à compra é um processo.
que não é fácil. E uma vez que você já fez toda a parte que é mais difícil de fazer ele comprar, a gente precisa cuidar para que ele continue com a gente, para que ele não tenha uma outra pessoa que apareça na frente dele e ele simplesmente escolha o outro ao invés de você. Então, nossa live de hoje é para cuidar deste momento. O cliente chegou até mim. O que é que eu vou fazer para que ele continue comigo? O que é que eu vou fazer para que ele repita a compra, que ele insista, que ele lembre de mim em outras ocasiões? E aí a gente entra bastante nessa parte de encantamento. O básico do encantamento, peças bonitas e bem acabadas. Então, cuidar na combinação de cores. Parece bobo, mas isso, visualmente falando, faz toda a diferença. Quando vocês forem escolher as cores para compor as páginas, compor os livros, se você tem dúvida que aquela combinação tá bacana, pergunta. Tem cor com cor que não rola, que não fica bonito. Existe até estudo de combinação de cores. Pessoal que faz composé, né, que trabalha com costura criativa, com patchwork, entende um pouco disso. Se vocês quiserem ir mais a fundo, estudem, porque é interessante você saber que tons combinam com que tons, o que repele, o que funciona, o que não funciona. Eu não estudei isso, sendo bem honesta aqui, porque eu vou no meu olho mesmo. Eu evito cores que, para mim, pode soar forte demais ou agressivo demais, ou não combinou um vermelho com laranja numa determinada situação, eu não coloco. Então, a minha dica que eu dou essa dica para as alunas no começo do curso, principalmente para white books. Quando vocês forem trabalhar nas páginas, escolham páginas de cores neutras. Se for escolher estampas pequenas, estampas discretas, cores mais pastéis. Por quê? Porque na composição, quando você começar a colocar os elementos, começar a alimentar essas páginas, vai ganhar muita cor, muita vida. E se você escolhe uma cor que já é muito forte para as páginas, você fica com recurso limitado depois. Você pode ter um choque ali quando colocar os elementos. Então, cuidem disso. Parece bobo e o cliente não vai saber o que é, mas faz diferença visualmente. Quando os elementos da página, eles têm que sair aos olhos, eles têm que ser mais importante que o fundo. Então, cuidem disso. Cortar a linha que sobra, marca de caneta, é importante a gente cuidar, porque tudo isso é pouca coisa, mas faz diferença. Outra coisa que eu vi, muitas meninas, não é a maioria, já entendeu a diferença, já trabalhou com o feltro tratado e o feltro não tratado, e sim, faz diferença na peça, faz diferença, é indiscutível. Até para produção é diferente. Quando o pessoal chega no Quitebook e geralmente veio do feltro, o que acontece? Feltro, quando eu digo boneco decorativo, bichinho, não costuma trabalhar com feltro tão estruturado. E aí é um baque, né? Se chega e fala, ai, nossa, mas tá duro, cadê aquela textura? É diferente. E é diferente mesmo, a gente trabalhando com uma proposta diferente. E aí eu vejo que, Dani, eu posso passar a termolina depois, eu posso usar menos do que você recomenda? Eu sempre pode, vocês são livres. Mas saibam que quando o feltro está bem estruturado, é muito melhor para trabalhar com ele e o resultado final faz sim toda a diferença. Eu prefiro passar a termolina antes, porque durante o processo a sua costura fica mais precisa, o seu corte fica mais preciso, as cores até parece que saltam mais. Então, pensem nisso. E para quem cria molde, para quem gosta de criar os próprios moldes e tudo mais, só cuidem, meninas, para simetria. O que é simetria? Para que todos os lados fiquem iguais. Às vezes a gente desenha na mão, né, na maioria das vezes, e não cuida muito disso. Então, às vezes, não fica proporcional as coisas. Um olho fica de um jeito, o outro de outro. Um lado do rosto está de um jeito, o outro do outro. Quando a diferença é pequena, tranquilo, nem dá para perceber. Mas quando tem algumas diferenças que ficam gritando, tipo assim, nossa, isso aqui tá esquisito. E às vezes, para quem tá fazendo, não parece, não percebe, mas para quem tá olhando de fora, tendo contato pela primeira vez, faz toda a diferença. Olha, a Márcia tá falando aqui, ó, tem uma pasta no Pinterest só de combinação de cores. Na dúvida,
a inspiração para não errar já está lá, com certeza, uma ótima ideia, achei máximo. Então, são pequenas coisas que a gente precisa tomar cuidado e não vai doer na gente nada e faz diferença lá no final. Tá, e aí, voltando, o cliente, a gente passou por toda aquela etapa difícil de fazer o cliente comprar. E aí, agora é a hora de cuidar para esse cliente ficar com a gente. E existem várias maneiras da gente fazer esse cliente perceber que a gente é diferente das outras, que a gente tem um algo a mais, que ele deve se sentir grato por ter nos escolhido e que fez uma compra incrível e tudo mais. E eu acho que o começo disso começa do pacote, na embalagem, quando o produto chega lá. No nosso segmento de brinquedos educativos e Quiet Books, a gente tem duas pessoas principais para agradar. Primeiro, quem compra, né? Seja um profissional da área da saúde, seja a professora, seja uma mãe, seja um pai. E a segunda pessoa é a criança, né? E agradar a criança acaba sendo muito mais fácil do que, de repente, agradar o adulto. Só que a gente tem que se preocupar com isso, por quê? Porque quem tem o poder de compra e o poder de decisão é o adulto. Então, a gente tem que cuidar para agradar os dois, para satisfazer os dois. A criança, ela entra no momento, né, do pós, quando ela já recebe o brinquedo, o presente, então é dali para frente, mas a pessoa que está comprando é ela que passa por toda a jornada. E se, de repente, alguma coisa não der certo lá até o momento da entrega, até mesmo que a criança goste, já arranhou a sua imagem, já arranhou a relação que você poderia ter construído. Então, uma coisa para a gente anotar aí é se preocupar em agradar os nossos dois principais clientes, quem compra e quem recebe o produto. Dito isso, vamos causar uma boa impressão logo de cara. Chegou o pacote, vamos causar boa impressão. E aí, gente, eu queria ter trago ideias físicas para mostrar para vocês. Só que estou sem material, estou sem recurso aqui, dá para sair para comprar, então vai ficar mais na conversa mesmo. Existe aí, inclusive no Pinterest, eu tenho uma pasta só de ideias de embalagem. E vale a pena vocês pesquisarem, porque tem muita fonte de inspiração ali, de uma embalagem mais elaborada, mais sofisticada, até as mais simples. Eu trouxe até aqui, deixei aqui para vocês verem um exemplo de coisas super simples mesmo, que a gente pode fazer com retalhos de feltro. Tá? Esse feltro que sobra, o branco, o preto, tem uma carinha mais de Natal esse aqui, mas pode ser facilmente adaptado. Essa tagzinha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pertinho. Aqui ficar invertido. Eu fiz agora, antes de entrar nessa live. Deixa eu botar uma tagzinha bonitinha, pelo menos, para as meninas verem. Papel craft, que se você compra em qualquer papelaria. A sacolinha, você compra em qualquer papelaria. Com criatividade, você consegue criar muita coisa legal. E lá no Pinterest tem várias ideias. O que eu sugiro? Busquem algo que tenha a personalidade de vocês, tá? Eu acho legal se inspirar, porque quando a gente começa a ver várias coisas, te dá ideias, mas a gente tem que tomar... a gente tem falado que eu sou da embalagem. Já dá ideias para você criar o seu próprio estilo. A Márcia, que está aí, ela tem um estilo muito único, muito especial dela, de criar embalagens muito bacanas. E é dela, você vê que não tem nada igual, parecido. Então, eu acho que vocês podem sim se inspirar, devem se inspirar, mas buscar ter a identidade de vocês, ter a cara de vocês e tomar aquela decisão. Eu vou optar por embalagens que tem, e a gente tem que tomar essa decisão, embalagens que me geram um certo trabalho na produção, porque, de certa forma, me deu um trabalhinho, vou dizer que não, é rápido, assim, infinitamente inferior à produção, mas exigiu de mim ir lá, cortar o feltro, colar e bababá. Exigiu. Então, ou eu vou pegar uma coisa pronta, que é só, por exemplo, botar dentro da sacola limpa, bota um lacinho e tudo mais. Isso impacta no nosso tempo, nos nossos processos, como a gente viu lá atrás. Isso impacta no preço de venda, porque uma embalagem simples, ela tem um custo, uma embalagem mais elaborada tem outro custo, mas o que a gente deve pesar também é o quão isso vai impactar no cliente. De repente, vale a pena eu me dedicar
ter uma embalagem especial, uma embalagem única e que custe um pouquinho mais, mas o cliente já vê o impacto disso ao chegar, do que de repente eu optar por uma mais barata, que não me dá trabalho nenhum e que pode soar como mais uma, como qualquer outra. Então, essa é uma decisão que cabe a cada uma de vocês. Cada um vai olhar e vai decidir o que é melhor, sabendo que tudo tem ganho e tem perdas. Tanto uma mais elaborada, você pode perder na questão dinheiro e processo de tempo, mas você pode ganhar no UAU, né? No UAU que você vai gerar no seu cliente. E se você optar por uma mais simples, você vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro e pode não ter esse uau que a gente está falando aqui nessa live sobre encantar o cliente. E aí, meninas, a gente tem saquinho de sacola de craft, papel craft, saquinho transparente como esse aqui, coisa mais simples do mundo, sem erro. Não deu para tá sem grana, não tô conseguindo pensar em nada muito criativo, bota no saquinho, faz um lacinho, investe na caixinha do correio, bota o papel, como é que fala? Papel de seda aqui, né, para ficar embaladinho, bonitinho e manda. Então, ideias não faltam. Sempre alguém me pergunta, Dani, o que você sugere de embalagem? E aí não tem uma resposta pronta, porque tudo pode funcionar. Vai depender do impacto que você quer gerar. Eu faço as minhas embalagens em algodão, mas estou pensando em terceirizar. É rápido para fazer, mas é tempo. É isso, gente. Às vezes você tem uma coisa super legal, mas se isso estiver impactando no seu tempo e, consequentemente, na sua produção, na sua venda, aquele ciclo todo, a gente tem que repensar. Mas saibam que isso faz diferença sim. O cliente vê, opa, peraí, a Lu da oficina do JP, ela também tem umas embalagens personalizadas super legais, com o logo dela, com a logo dela, e faz umas coisas bem bacanas. Gasta-se mais financeiramente para poder ter isso, mas também o cliente certamente, porque só de olhar a gente já quer aquela embalagem, a gente já acha fofo, já agrega muito valor na entrega dela. E além da embalagem pacote, né, que a gente está falando agora de pacote, de papel, de saquinho, de fita, tem também outras coisas que a gente pode colocar junto. Como eu mostrei, eu fiz aqui uma tagzinha, né? Feito com amor para o Gui, como um exemplo. Mas isso daqui a gente pode fazer assim, e não dá trabalho nenhum. Cortei a mão, desenhei, cortei, e dá para escrever um negócio bonitinho aqui. Aqui eu posso colocar um ilhozinho aqui, mostra que você sabe quem é a pessoa que está recebendo, faz uma mensagem de carinho. Aqui você pode só colocar um depara se você quiser, mas eu acho importante hoje vocês pensarem em enviar uma cartinha, um recadinho personalizado para a pessoa que comprou e, consequentemente, para a criança também. Porque isso demonstra carinho, isso demonstra preocupação, isso demonstra que aquela pessoa não é só mais uma pessoa, ela é uma pessoa importante, ela é uma pessoa especial. Então, escreve, fulano, muito obrigado pela compra, espero que fulano de tal goste, se divirta muito, saiba que foi um prazer confeccionar, enfim, cada um também aí vai criar a sua identidade de cartinha. E assim, não imprimam um modelo e assina, gente, porque isso fica muito impessoal. Eu sei que é mais rápido, eu sei que agiliza, mas fica parecendo o quê? Ela manda essa carta igual para todo mundo. E aí ela não tem o mesmo valor caso você faça algo personalizado. O que mais? O que é interessante também no nosso nicho, no nosso segmento, é uma cartinha de cuidados com o produto. Então, falando como que ele foi feito, os cuidados que precisam ter, isso também é bem legal. E aí, um item extra que a gente pode mandar ou não, um cartão fidelidade. Eu sei que cartão fidelidade ele é meio que batido, né? Porque a pizzaria usa. Porra, pizzaria, você compra 10, você ganha uma. Mas a gente precisa dar um outro valor, mostrar para o cliente que aquilo não é qualquer cartão fidelidade. Primeiro porque não vai ficar recebendo carimbinho lá toda vez que compra. Para começar, porque geralmente a gente vende para pessoas de outros estados, seria algo mais simbólico, tá? A gente mandaria o cartão fidelidade físico, para a pessoa entender aquilo, como é que vai ser, mas não vai caber ali. E aí, dentro desse cartão fidelidade, você tem pretexto para
com essa cliente de várias maneiras, em vários outros momentos, e gerar nessas conversas possibilidade de criar novas vendas. E por que aí eu entro numa outra questão que é o que eu quero falar bastante com vocês. O cliente que compra uma vez, ele tem que ser tratado de um jeito. O cliente que é recorrente, que compra de você várias vezes, ele tem que ser tratado de outro jeito. O cliente que só te procura, compra quando tem promoção, é um outro jeito. Um cliente que só comprou uma vez e nunca mais, é um outro jeito. E aí, o que a gente precisa entender nesse contexto todo? Que cada cliente, dependendo da forma que ele compra, que ele interage com você, você precisa tratar ele diferente, sim. É uma proporção. Se o cliente te dá muito valor, você tem que o valor que ele te dá tem que ser proporcional ao que você vai dar para ele. Então, você tem que criar mecanismos diferenciados para cada tipo de cliente. Então, você pode sim fazer uma promoção única para quem você vende mais. Por quê? Porque você tem mais chances de vender para aquele cliente. Então, você pode criar condição diferenciada, você pode fazer uma comunicação diferenciada. Tudo você consegue personalizar de acordo com o comportamento de cada cliente. Mas tudo isso tem que partir, essa parte que eu tô falando, parte depois que ele já comprou pela primeira vez. E quem não comprou ainda também, você vai tratar de uma outra maneira, uma outra conversa, é uma outra linguagem, é um outro poder de conversa. Mas para quando o cliente já entrou, a gente tem que cuidar disso sim. Então, como é que eu vou fazer para ele repetir a venda? Uma das oportunidades é fazer esse tal desse cartão de fidelidade, que pode ser, olha, você comprou agora, e eu até falei isso no Stories uma vez, que foi uma ideia que surgiu do nada. Quais são as oportunidades de venda de brinquedo que a gente tem no ano, pensando numa mãe e no pai? É o aniversário do filho, é o Dia das Crianças, é Natal, e eu tinha pensado em mais um. E a gente também tem o pretexto férias para poder vender. Então, diante desses quadros que são mais fáceis, que a gente tem mais argumento para vender, vamos criar um cartão com base nessas datas. Comprar 4 é muito mais tranquilo do que comprar 10, né? O cliente fala, isso daí é alcançável, isso aí é atingível. Ele se sente em condições. Isso aí eu consigo fazer. Agora, comprar 10 pizzas, caramba, eu vou demorar quanto? 3 meses se eu compro uma vez por semana, 2 meses e meio para poder ganhar uma outra? Fica chato. Né? Então, o que você pode fazer? Agora você é um cliente ouro, ganhou X, agora você é um cliente nanã. Enfim, vocês precisam usar a criatividade de vocês para que esses clientes vejam que ele é diferente do outro e que com ele você tem uma atenção diferenciada. E também para os outros verem também. Por quê? Para criar nele, despertar nesse outro cliente o desejo de ser como o VIP, vamos colocar assim. Eu quero ser o VIP. Eu quero ser uma aluna fora de série do curso de Quiet Books. Eu sou feliz aqui no clube, mas as meninas do clube... Eu faço isso, gente, porque é uma proporção, é uma troca de proporção igual. As meninas que entram no meu curso de Quiet Book, elas têm um tratamento diferenciado. Eu não vou negar para vocês. Isso não quer dizer que eu não valorize, que eu não goste, que eu não seja grata às outras do clube, por exemplo. Sou muito. Mas a proporção é diferente. Então, eu quero o quê? Que as meninas do clube, elas também sejam uma aluna fora de série. Portanto, eu faço algumas coisas, sim, para que ela fosse, poxa, se eu fosse uma aluna fora de série, também quero isso daí. Porque é diferente. E é isso que vocês têm que gerar no cliente de vocês. Não é causar nele um sentimento ruim. Longe disso. Não é que ele se sinta desvalorizado ou menos importante por não ser o VIP, por exemplo. Não, de forma alguma. Mas é importante ele saber que quando ele chega num certo patamar, ele tem outras regalias, né? É simples, é classe econômica e classe VIP. É isso, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Criar também mecanismos para que esse cliente se torne o VIP. Também não adianta falar, fica aí, se vira. Como que faz para ele? Como eu desperto o desejo dele ser o VIP? Pode fazer programa de recompensa, de premiação. Então, a cada X compra você ganha uma estrelinha. Se você me mandar a foto da criança usando o livro, você ganha 2 estrelinhas. Você sobe o degrau, você... não sei, gente. A ideia, assim, não falta, é só usar a criatividade. Vocês sempre acabam caindo achando que a forma de agradar o cliente, achando que a forma de fazer esse cliente lembrar sempre de você é dando desconto.
E não é assim, tá? Não fiquem achando que desconto é a solução dos problemas ou que é isso que vai fazer ele se sentir especial, se sentir único. Não é desconto. Desconto é uma coisa que você pode usar? Sim, é uma estratégia que você pode usar. Só que ela não pode, não deve ser a única, para você não cair nesse ciclo vicioso de achar que, ai, não comprou porque eu não dei o desconto. Ai, não comprou porque não fiz uma condição diferenciada. Até porque a gente cria um mau hábito do cliente também. Ele vai achar, poxa, dessa vez ela não me deu desconto, ela sempre me dá. Ah, ela quer me vender isso sem nada de diferente, sem o mesmo preço dos outros. Então a gente também tem que tomar cuidado para não criar monstrinhos. Não podemos. Então, existem outras formas que não é só desconto da gente fazer isso. Vou dar um exemplo. Presente. Às vezes, você investir em presentes que não precisam da produção de vocês, tá? Não seja na produção de vocês. Não tem nada a ver com o brinquedo. Às vezes sai muito mais barato do que você dá o desconto. O valor do presente é mais barato do que o valor do desconto. E a percepção é diferente. Quando a gente ganha um presente, ele vale mais do que um desconto. A gente sente ele diferente. Então, imagina, eu adoro isso. Quando eu compro alguma coisa e chega ali algo inusitado que eu não estava esperando. Eu comprei, eu não lembro o que eu comprei. Eu sei que na Cogumelo de EVA, conheço o trabalho dela, é linda, a coisa mais fofa do mundo. Eu comprei um item que eu não me lembro o que era agora. E ela me mandou um monte de mimozinho, de clipezinho, um monte de coisa que eu não estava esperando. E aquilo foi super legal. Provavelmente, se ela tivesse me dado desconto, eu ia ficar legal, ficar feliz com o desconto na hora? Eu ia, né? A gente não vai dizer que quem que não gosta de desconto. Mas aquilo soou para mim muito melhor. Porque você, poxa, ela que dedicada, que preocupada, que gracinha, que fofa. E já quero comprar mais dela. Então, às vezes, pensem em soluções de presentes que vale mais do que o desconto. E aí é a oportunidade que vocês têm também de atingir aquela mãe, a professora, a médica. Então, por exemplo, começo de ano, tá? Vamos imaginar. Começo de ano a gente é muito ligado em agenda, em planner, em coisas de organização, é uma excelente oportunidade. Se você começa a postar nas suas redes, olha, gente, que eu estou usando, sem falar de presente, sem falar de nada. Olha que eu estou usando esse planner, que legal para organizar as minhas encomendas. Mostra lá ele todo completinho, com várias encomendas agendadas, nananã. Começa a criar o desejo daquilo, que não tem nada a ver com o Quitebook ou com o brinquedo criativo, mas tem a ver com a sua organização, tem a ver com a sua rotina de trabalho, não está de todo longe do seu universo, você está no seu universo ainda, né? No seu universo de trabalho. E aí, de repente, você faz uma promoção para as suas clientes, para todas ou para as VIPs. Ó, meninas, quem comprar esse kit aqui de férias ainda ganha esse planner, esse negócio. Às vezes, esse planner, se você procurar bem, você encontrar em papelaria, enfim, se fizer uma boa pesquisa, você consegue comprar ele barato e dar de presente, que custaria muito menos se fosse você cortar o feltro, se você costurar alguma coisa e você presentear a sua criança. Caneta. Tem umas canetas muito legais, caneca. Esses presentes podem ser legais porque pode ser para a mãe, para a professora, para a médica, para os seus clientes, e isso vai estimular eles a comprar também. Então, eu compro para a criança e ganho também. Isso é muito legal. É mais uma forma da gente surpreender, agradar e não ficar presa só ao desconto. O desconto a gente tem que usar muito pontualmente, muito estrategicamente. Eu acho que, por exemplo, nesses tempos que a gente está vivendo de corona, onde muitas famílias estão com diversas dificuldades e tudo mais, tem que priorizar alguns itens e outros não, é legal ter desconto, é legal você ter uma promoção, né? E usando esse momento, olha, a gente sei que tá difícil a vida, mas a gente vai... e sei que vocês estão precisando, e por isso tá aqui, tais kits com um desconto especial nesse mês, nessa semana, hoje, coloca mais escassez. Isso é legal, mas você fazer o tempo inteiro desconto, 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 não. Você cria monstrinhos, e depois é muito difícil sair disso, tá? Deixa eu ler aqui.
mas está dizendo que ela investiu em canecas, porque o público dela são profissionais da área da saúde. Então, ela investiu canecas para dar de presente, e é ótimo, porque a caneca fica na mesa, a cliente está sempre vendo a marca dela, fácil de lembrar, pode ser que as pacientes também vejam, e a cliente fica, olha, oh, que legal. Então, final de ano é um excelente pretexto para você, que já é uma época propícia para venda. Ó, final de ano e Dia das Crianças é o melhor que tem, tá? E se você souber explorar bem o aniversário da criança também, porque se você tem controle da sua base, você sabe o motivo da compra, para quem é para compra, se é para aniversário ou não, mas enfim, em vias de regra, Dia das Crianças e Natal é o poder. E a gente aí, se Deus quiser, vamos estar com tudo para o Dia das Crianças e para o Natal. E você ter para o Natal, que as pessoas já estão propícias a comprar, as pessoas já fazem isso, já buscam. Se você apresenta para eles uma solução diferenciada, criativa, na qual você consegue agradar os dois públicos, é sucesso, meus amores, é sucesso. Sucesso garantido. Deixa eu ler aqui mais para cima que eu não li. A Mayara tá falando, sempre fiz lindas embalagens com craft, já tentei com sacola de TNT, mas sempre fico preocupada com a questão do meio ambiente. Alguns clientes amam e outro pede para nem colocar na sacola. O que fazer? Ô, Má, eu acho o seguinte, se você tem essa questão da preocupação com o meio ambiente, isso é um valor muito importante e que você deve comunicar. E se você não está 100% à vontade, não faz mais. Explica, olha, aqui a gente só trabalha com embalagens de craft, porque ecologicamente é mais viável, o produto fica assim, assim, assado. Não trabalhamos com plástico, não trabalhamos com TNT, por isso. Você tem que virar a seu favor, porque sim, é um atributo, é uma qualidade e tem que ser explorado, porque é também um diferencial. Quando você fala, e gente, isso é a Mayara, tá? Eu tô falando pontualmente. Se você usa plástico, se você usa TNT, não é uma crítica, cada um no seu cada um. Mas se para ela isso é um valor importante, e é legal, porque tem gente que vai ter afinidade com isso, você deve falar. E explorar isso na sua comunicação, nas suas postagens. Você tem mais um motivo, mais um assunto para conversar. Você gera conexão com as pessoas que têm os mesmos valores e você justifica, olha, não tem, porque aqui é a nossa forma de trabalhar, a gente se preocupa com isso, portanto, as nossas embalagens são assim, assim, assado. Aí você mostra a embalagem, mostra a pilha de embalagens feitas no papel craft, que também gera, olha quantas embalagens que ela tem. Vocês percebem que a gente tem muita oportunidade e às vezes não percebe. Eu vejo particularmente isso como uma excelente oportunidade. A Fabi está falando de dica aqui para foto, né? Relembrando o que eu falei. Ela falou da luz natural e isopor para rebater a luz. E lençol, um pano branco também funciona. Aquela softbox. E ela tem aquela proteção, que eu não sei que tecido que é, que material que é, mas para não ficar a luz, pá, na gente. É legal essa dica. Dani, eu queria saber sobre confecção de etiquetas para colocar no nosso trabalho. Ah, isso é uma boa coisa, isso eu vou falar. Boa, Jacira. Etiquetas. Cadê as minhas? Deixa eu ver. Onde é que tem etiqueta? Tem nesse. Etiquetas, gente. Etiqueta é muito legal da gente usar, porque você está registrando a sua marca ali. Se seu produto for levado para outros lugares, vai ser divulgado de certa forma. E existem várias no mercado, várias. Tem aquela que parece uma linguinha, que é de tecido, aí dobra ela aqui, né? Fica um lado e um outro. Então, geralmente, um lado fica a logomarca e do outro fica o texto. Tem aquela que é a tirinha de tecido também, que você costura aqui. Essa a minha aqui, ela é de corino. Eu acho que é corino isso daqui. Eu fiz, todo mundo me pergunta onde eu fiz, mas assim, faz tanto tempo, e na época eu comprei assim, tipo, 1.000. E ainda tem, então eu ainda uso. E eu acabo esquecendo, agora que eu tô menos na produção, eu acabo até esquecendo de colocar. Mas é bem legal. Tem umas eu não sei que material, é tipo metal, que você também consegue gravar. Tem muitas opções. Essa quarentena é uma ótima oportunidade de mostrar a importância dos brinquedos educativos e fazer as mães entenderem melhor. Sem dúvida, Leca. Sem dúvida, porque a gente pega na veia, a gente está na hora da dor, a gente está no momento muito importante. Tem que saber comunicar isso. Eu falo por experiência própria, gente. Tem dia que é muito difícil, tem dia que as meninas estão ótimas, tem dia que elas estão de saco cheio de estar em casa, elas querem sair, Arena, mãe, vamos descer para andar de bicicleta, e você fica esgotada. Imagina quem está aí brigando
com a televisão e com o celular, com os jogos de internet? É muito difícil. Se para quem tem recurso tá difícil, imagina quem não tem. Então a gente tem que pegar esse momento de oportunidade. E quando eu digo oportunidade, não é ser oportunista, porque a gente está ajudando de fato as nossas clientes. A gente está mostrando, viu como é importante? Cuida, olha aqui, eu tô aqui para te ajudar, eu tenho solução, não precisa ser tão difícil, pode ser menos difícil. Não vou resolver 100% dos problemas, não vamos, ponto. Mas a gente pode ajudar muito, tá? E é o que eu falei também na outra live, esse ponto de ajudar te dá ideias para você alimentar as suas redes sociais, principalmente nesse momento. Então, coloca lá, como que você pode ajudar? Dá dicas, conversa, abre para perguntas, tá? Aproveita esse momento. Eu faço sacolinha de pano com o nome da criança. Acho legal. Carimbo, que a Carla falou agora, ela fez uma sacola de craft e ela mandou fazer carimbo. E ela carimbou tudo no craft e fez um assim super fofo. Também, carimbo tá com tudo. Acho que a Lu também tem carimbo. Carimbos são bem legais, gente. E você consegue usar em sacolinha de tecido, de algodão, em craft, em papel, vai ser bem legal. Dani, tenho dúvidas de onde colocar a nossa etiqueta de identificação, ainda mais quando é peça picada, tipo joguinho. Eu sempre colocava em um. Então, por exemplo, é um jogo, às vezes mais. Por exemplo, eu fiz agora o dominó das frutas, e sempre tem, o dominó tem o 0, né, que não é nada. Então, eu aproveitei e falei, bota logo ali, porque vai ficar o tempo todo aparecendo, você vai usar bastante a sua etiqueta, vai ser bem legal. Mas, por exemplo, no card alinhavo, que são 4, 5 ou quantos você quiser, eu colocava só em um, no primeiro, né? Um e pronto. Mas você pode colocar em todos, no verso, meio que não tem regra. Eu acho que vai muito do seu gosto, de quanto você quer gastar as suas etiquetas. Mas se forem vários, coloca em um, ou coloca no verso, se tiver verso para colocar, e vai brincando, não tem segredo não, tá? Mas não deixa de colocar. E na embalagem, se tiver embalagem feita por você, também põe, também é legal.